Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vadsky e hoje a gente vai conversar sobre um grande clássico da literatura norte-americana, um livro que, na minha opinião, fura um pouco a bolha dos clássicos, porque eu acho difícil você não ter ouvido falar sobre esse livro. Ele aparece até em uma série do Disney Channel, que, senhoras e senhores, acreditem ou não, aparece em Hannah Montana. E quando eu fui pegar pra ler esse livro, a minha irmã falou assim, nossa, esse livro aparece em Hannah Montana. Então, assim, não é só por isso, mas eu acho que esse é um livro que fura um pouco, de fato, a bolha. Talvez por se tratar de um tema um pouco delicado, e aí as pessoas se interessem por esse livro. Mas, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. Então, esse é um livro que tem uma continuação que é, assim, pouquíssimo conhecido, que esse livro, assim, é conhecido, a continuação não, que o nome da continuação é Vá, Coloque um Vigia. E assim, eu tenho interesse pra ler, só pra ver como é que tá, porque é uma continuação direta, são os mesmos personagens, só que com a narradora um pouco mais velha e voltando à cidadezinha que se passa O Sol é para Todos, né? Mas enfim, eu não sei se eu vou... Talvez eu leia futuramente, então, caso eu apareça aqui com esse título, vocês sabem de onde que veio, né? Mas enfim, eu acho, antes de falar da história mesmo, eu acho importante a gente comentar sobre o To Kill a Mockingbird, que é o título original do livro. Eu acho que tanto o título traduzido quanto o original são muito importantes, principalmente o título original, porque o Mockingbird é um pássaro nativo americano, então nós não temos ele aqui no Brasil, e isso foi algo que me incomodou profundamente nessa edição, porque nós tivemos o Mockingbird traduzido para o rouxinol, e assim eles poderiam ter colocado simplesmente um asterisco falando que não, que era só uma adaptação, mas não fizeram isso, então isso me incomodou profundamente aqui nessa minha ediçãozinha aqui do José Olímpio, mas enfim. O To Kill a Mockingbird seria o Como Matar um Mockingbird. O que esse pássaro é comentado depois, no decorrer do livro, que é um pássaro muito puro e que não pode ser morto, porque os protagonistas, eles recebem uma arminha, e aí o pai desses protagonistas fala que não se pode matar o Mockingbird. Olha só, página 118, primeira parte dessa minha ediçãozinha aqui. O Atticus fala, né? É pecado matar um rouxinol. Foi a única vez que eu ouvi Atticus dizer que alguma coisa era pecado e comentei com a senhorita Maud, que era uma vizinha da protagonista. Seu pai tem razão, o rouxinol não faz nada além de cantar para o nosso deleite. Não destrói jardins, não faz ninho dos milharais, ele só canta. Por isso é um pecado matar um rouxinol. Mantenham isso em mente, tá? É importante sim, essa parte aqui, porque vai explicitar a metáfora do título do livro e sobre o que ele trata. Bom, eu falei e ainda não iniciamos. Bom, O Sol é para Todos vai ser narrado pela nossa protagonista. Vou colocar entre as aspas porque o protagonismo do livro não tá focado nela, mas o livro vai começar com ela e ela vai narrar, que é a Scout, uma menininha que começa com seus belos 6 aninhos, e o seu irmão Jen, um menino de 10 anos, que são filhos do advogado Atticus. Eles moram no condado de Macon, no Alabama, que fica ao sul do país. Isso é importante. Nós temos que eles estão passando pelo período da Grande Depressão, depois da crise da Bolsa de 1920. Então, eles não são ricos, mas não são pobres miseráveis. Então, eles têm uma condição de vida estável, que também não é para ficar esbanjando. E é importante ter, sim, esse contexto da Grande Depressão, pós-Guerra Civil e afins. A gente vai ter, então, essas crianças que são, assim, duas pérolas na literatura, porque elas são muito, muito, muito engraçadas. Eu comecei a ler meio sem entender nada, porque a primeira página é meio sem explicação. E eu acho que quando você acabar o livro, por favor, volte à primeira página e leia de novo. Eu fiz isso e vou falar que as coisas fizeram mais sentido, tá? Enfim, a gente vai ter essas crianças contando como que é o condado de Macon e as aventuras delas, que são simplesmente assim... Eu dei muita risada lendo, mas assim, elas maravilhosas, sabe? Criança, esses dois. Nós temos essas crianças que vão acabar encontrando mais pra frente no livro o Dill, que é um menininho pequenininho, baixinho, muito fofo também, que vai se meter nas aventuras deles. E como que eles vão conhecer ele? Ele vai estar no jardim da tia deles, que é a vizinha, e aí eles vão acabar contando pra esse menino sobre os Bradley.
Os Radley são uma família meio peculiar de Maycomb, que não gosta de sair de casa e tem os costumes totalmente opostos ao que a cidade gosta. Então eles são considerados os esquisitões. Então essas crianças com esses boatos vão acabar se interessando muito por eles, fazendo diversos desafios, como bater na porta, desafiar quem vai bater na porta, desafiar quem que consegue deixar um bilhetinho lá. Tem um momento que eles invadem a casa dos coitados, e aí o Jen acaba perdendo as calças dele. Ele volta pra casa, e essa é uma cena tão engraçada, porque essa daí eu dei muita risada, muita risada. Daí ele chega, e eu não lembro o que acontece. Eu acho que enfim, o dono da casa, ele vê que tem uma movimentação no jardim dele, então ele acaba atirando, e a vizinhança inteira sai da rua pra ver o que tá acontecendo, né? E aí o Jen, ele perde as calças passando pelo arame, daí ele chega assim, daí tá a Scout e o Jill lá, e aí ele fala... daí perguntam, tá, por que você tá sem calças? Daí ele fala, nossa, eu tava jogando cartas com o meu amigo, o Jill, e aí eu perdi as apostas pra ele. E eu dei tanta risada com isso. E o Atticus, que eu já ia esquecendo, ele é considerado na cidade uma pessoa, assim, excepcional. Ele é em casa a mesma pessoa que ele é fora de casa. Então ele é, de fato, um exemplo de moral. Isso é bem importante, tá? E a gente vê claramente isso em relação à educação que ele dá para os filhos dele. Ele não fala mal de ninguém, ele é de fato uma pessoa, um exemplo moral mesmo. Ele fala que todas as pessoas são iguais, tanto que tem um momento da segunda parte do livro pra frente que ele fala que todos somos iguais por natureza. Enfim, ele é uma pessoa assim excepcional mesmo, que não tem como falar um A, isso é importantíssimo. E aí, nessa hora, eu dei muita risada. Mas enfim, as crianças vão, o Jen perde a calça, e aí quando ele tá dormindo com a Scout, ele fala, eu tenho que voltar lá pra pegar minhas calças, né? E aí ele volta, e quando ele se depara, as calças estão costuradas de uma forma que dá pra ver que não foi uma mulher super prendada que fez, mas sim um homem como o Jen, que tentaria costurar as calças dessa pessoa. Então ele acaba desconfiando um pouco disso, porque a calça tá dobrada e costurada em cima do muro, alguma coisa assim. Então ele pega e sai correndo, e aí depois ele comenta isso com a Scout. Então isso é algo pra se prestar atenção também. Nós temos também que tem um momento específico, enquanto eles já estão na escola, né, porque geralmente as travessuras se passam no verão, que é quando o Jill vem visitar eles. Eles passam pela árvore correndo, porque eles têm muito medo de passar em frente à casa dos Radley, e aí lá a Scout começa a encontrar vários presentinhos pra ela. Então, assim, é uma goma de mascar, esse tipo de coisinha que agrada a criança, sabe? E aí tem um dia que ela mostra isso pro Jen, e ele fica muito desconfiado, achando que alguém tinha perdido e afins. E eles começam a pegar esses presentinhos até que um dia para, e eles não sabem de onde que isso veio. Depois, no finalzinho, a gente descobre de onde que isso veio. E eu não vou comentar no vídeo, porque eu acho que isso é um spoiler bem grande, bem grande. O livro em si começa na segunda parte. Por quê? O Atticus, que é um advogado, ele vai defender um caso de um homem negro, o Tom Robinson. Esse homem está sendo acusado de violentar uma mulher branca, uma mulher, a Maleah Hill. Os Hill. Eu preciso comentar sobre essa família. É uma família que é extremamente desrespeitada em Maycomb, porque eles desrespeitam os outros e tem uma linhagem já extremamente... Eu não sei explicar, mas enfim, é uma família que vive no lixão, que é extremamente mal educada, grosseira, rude e afins. Então, é uma família que não tem, de fato, uma estrutura, e que, se você for colocar aqui nesse livro eles com os outros brancos em um julgamento, eles provavelmente perderiam, porque nessa cidade nós temos uma questão muito forte de hereditariedade. Tanto que a tia da Scout vem visitá-los um pouco e ficar pra transformá-la em uma menina que não anda de macacão e afim, que isso é muito engraçado também. E aí ela acaba comentando que Maycomb é uma cidade que se baseia nisso, em herança familiar e na sua posição. E isso fica muito claro ao decorrer do livro. Mas é aquilo, né? Na página 214, nós temos que a única vantagem que aquele homenzinho no banco das testemunhas durante o julgamento possuía em relação a seus vizinhos era que os vizinhos, no caso, os homens negros que moravam lá em Maycomb,
em uma situação, assim, deplorável de fato, por mais que eles já fossem livres e afins. Tanto que tem um momento em que a Scout vai à igreja com a Capurnia. A Capurnia é uma negra que trabalha com o Atticus, é tipo a governanta da casa. E aí a gente tem a descrição que a igreja deles, durante a noite, é um lugar, é um bar para homens fazerem apostas e afins. Então, assim, a gente tem esse contraste muito grande nessa cidade, e assim como em todo o resto da América, dos Estados Unidos. Mas deixa eu terminar aqui, ó. Era que, se fosse esfregada com sabão de lixivia e água bem quente, a pele dele era branca. Então a gente vai ter, né, esse julgamento do Tom Robinson contra a Mahalia Hill. E aí a gente tem que é um caso que o Atticus já sabe que não tem como ganhar. Ele sabe disso, é um fato, não tem como ele ganhar daquilo, mas ele vai levar até o máximo que der. Tanto que é nesse momento que ele vai fazer o discurso dele de que todos eram iguais naquele tribunal, independente de cor, não sei o que, não sei o que lá. E ele fala também que um branco que passa a perna em um preto não merece o mínimo de respeito, afinal a gente tem que tratar todo mundo igual. E aí eles vão acabar, né, tendo esse julgamento, que é a parte mais importante. E a gente vai percebendo ao longo do livro que o Tom Robinson é inocente, porque o Atticus dá provas bem contundentes. Só que é aquilo que ele falou, né? Nem se esfregar o homem com sabão, com água sanitária, ele vai ficar da mesma cor que o Bob Hill e a Mahalia Hill, que são... O Bob Hill é o pai dela. O homem, assim, asqueroso, de fato. Ele é extremamente rude com todos, e tanto que no início do livro a gente tem a Scout indo pra escola. E tem o Will que vai pra escola, ele fica um dia na aula e depois não vai mais. E ele é extremamente rude com a professora. E essa questão da escola, eu acho que também é importante ressaltar que está sendo aplicado um novo sistema acadêmico nas escolas americanas nesse livro. Tem até um nome, mas eu não anotei, desculpem-me por isso. E aí nesse sistema a gente tem que crianças de, acho que a partir do 3º ou 4º ano, só que podem começar a ler. E a Scout, ela já sabe ler, porque ela lia com o pai dela. Acabou se tornando algo meio inusitado, assim, que ela aprendeu. E aí, nisso, ela acaba sendo proibida pela professora, e a professora pede pra ela pedir ao pai dela que ele pare de ensinar. A gente tem essa fala no livro, é bem no inicinho, e aí depois ela fica, assim, extremamente brava e nunca mais quer pisar na escola. Isso eu acho muito engraçado. Ela se esfrega em mato pra pegar piolho, pra pegar virose, pra pegar o que for, pra não poder ir na escola, sabe? E aí ela acaba fazendo um acordo com o pai dela e ela tem que ir. Então, tem momentos, assim, que esses momentos eu dava muita risada. Que ela falava palavrão pra mostrar pro pai dela que ela tinha aprendido palavrão na escola e que era pra ele proibir dela ir lá. Essa questão, sabe? E dá uma dorzinha. Gente, falei bastante, mas eu vou ficar no julgamento, tá? O julgamento começa, as crianças vão lá de enxeridas e a cidade inteira tá nesse julgamento. E eu acho muito interessante que tem um momento que eu acho que é o delegado, ele fala que parece o circo romano. Todo mundo indo lá, ou é o delegado, ou é a amiga da Scout, que é a vizinha deles. Que é uma senhora, tá? Mas, enfim. E ela, né, é essa amiga que ela fala que ela não tem vontade de ir porque ela não gosta de ver as pessoas sendo condenadas à morte por coisas que elas não fizeram. É quase como um circo romano. Ela fala isso e é de fato uma cena bem forte. E é aquilo, né? Toda a cidade sabe o resultado desse julgamento. Por mais que o Tom Robinson claramente seja inocente, as provas que o Atticus vai colocando na mesa. E, enfim, eles vão indo lá e... Por mais que o julgamento não seja... O Atticus não tenha ganhado o julgamento, tanto que o Tom Robinson acaba sendo preso, ele acaba conseguindo convencer parte do júri. Então, o júri, ele fica um pouco indeciso, sabe? Não é uma resposta pronta do tipo, não, ele não é... A gente vai condenar ele à morte e ponto. Não. Tanto que o Tom Robinson é mandado pra cadeia e é pra eles esperarem, porque o julgamento ia ser... não ia ser refeito, mas ia ter uma revisão dos fatos e afins. Então, tanto que era o Atticus fala pro Tom Robinson, não se desespera que a gente não vai desistir. E no final, né, a senhorita Mahalia, ela começa a falar que
A cidade, por mais que fosse extremamente discreta, se importava. Algumas pessoas se importavam e representavam bem a cidade, como o Atticus. Por exemplo, o juiz do caso, uma figura assim também, dei muita risada com ele, ele que direcionou o Atticus ao caso. Se ele quisesse que o Tom Robinson fosse preso de uma vez, ele teria direcionado um outro advogado que não tem a mesma capacidade de defesa tão grande quanto a do Atticus. A cidade, sabe, estavam lá apoiando o Tom Robinson, os negros principalmente. Enfim, a gente tem essas figuras particulares que vão moldando e representando de uma forma um pouco menos deprimente, né? Porque a gente tem uma cidade ali realmente que não tem uma visão muito ampla das coisas. E aquilo, né? Uma cidade do sul dos Estados Unidos, depois da Guerra da Secessão e afins, né? Mas e eu quero comentar, pra finalizar o vídeo, né? Que a figura do Tom Robinson é a metáfora do Mockingbird. Porque ele não fez nada. Ele não fez nada. E ele foi preso. E no final, caso você ache que isso é um spoiler, acelera aí o vídeo, tá? Um tempinho. Ele é na cadeia, tá? E ele acaba sendo morto, porque ele tenta fugir. E aí a família fica desolada, por mais que algumas pessoas ajudem, né, a esposa dele, que tinha 3 filhos, mas enfim, ele acaba sendo brutalmente assassinado de uma forma desnecessária, o Atticus fala disso, atiraram nele, assim, extremamente, não precisava de tudo aquilo. E eles acabam matando um Mockingbird, uma pessoa inocente que estava lá não pra cantar só, mas ele estava fazendo o serviço dele, ele era prestativo com o Zil quando ele passava por frente da casa dele com a senhorita Hill. Então é de fato bem complicado essa situação. Ó, não tem mais spoiler aqui. Tem um pedaço do livro que a gente tem, um romance que dura, assim, 3 anos, né? A Scout um pouquinho mais velha, e a gente tem uma discussão sobre a ascensão do Hitler. Sim. Nessa ascensão do Hitler, a gente tem uma discussão que eu achei interessantíssima e que é, de fato, não que uma coisa anule a outra, né? Eu anotei aqui, mas é algo, assim, interessantíssimo. Aqui, ó, nessa discussão, pra contextualizar vocês, a Scout na aula, eles acabam discutindo sobre o Hitler e o quanto ele é odioso, e aí a professora acaba falando dele e colocando a sua opinião, que ele é, de fato, uma pessoa detestável. Só que daí a Scout fala assim pro Jan, que é o irmão dela. Naquela noite, quando saímos do tribunal, a senhorita Gates, que é a professora dela, estava descendo a escada na nossa frente. Você com certeza não a viu. Ela estava conversando com a senhorita Stephanie Crawford. Ouvi quando ela disse que estava na hora de alguém dar uma lição neles, que estavam indo longe demais. Daqui a pouco iam querer casar com brancos. Jan, como uma pessoa pode detestar tanto Hitler e depois falar isso de alguém daqui mesmo? É algo a se pensar, de fato. Isso daí eu gostei desse livro, tá? Eu achei uma discussão interessantíssima. Então é de fato um livro importante, eu acho. Só que agora eu vou dar minha opinião pessoal. Por mais que eu tenha me divertido lendo as crianças, de verdade, eles têm tiradas ótimas. Tanto que o Dilo, que eu falei no inicinho, ele é baixinho. Daí ele fala o nome dele, e aí o Jan, que é um pouco mais alto, ele fala: eu sou do tamanho do meu nome, e você é do tamanho do seu, porque ele tem um nome pequenininho, sabe? Eu acho que eles têm tiradas ótimas. Só que não foi um livro que me agradou muito. O jeito que ela tratou o assunto do racismo foi um jeito que eu, pessoalmente, eu achei um jeito bem interessante, e de fato é uma denúncia importante, ela traz reflexões ótimas, mas eu não gostei da escrita dela. Eu achei uma escrita, eu não sei explicar, mas eu não gostei. Eu achei uma escrita meio forçada, sabe? Talvez seja a tradução, provavelmente. Eu espero que seja a tradução do fundo do meu coração, mas eu não... Sabe, eu achei um livro que aí você, vestibulando, deveria dar uma olhadinha, de verdade, porque pra usar como repertório de redação eu acho muito bacana. E é, de fato, um livro que traz reflexões importantes, tá? Não vou mentir. Ainda mais colocando ele no contexto dele. Mas
Eu de verdade não gostei muito do livro. Mas enfim, é o primeiro livro norte-americano que a gente conversa aqui nesse canal, né? É um livro que, como eu falei no início, furou a bolha. Eu imagino que você já tenha escutado falar, porque é um livro que trata de um assunto de fato importante, né? Que precisa ser debatido. E ele é colocado de uma forma interessante. Não vou falar que não. Nesse julgamento, e aí a gente tem toda essa injustiça, essa espera, né, pelo resultado, por mais que todo mundo já saiba qual seja. Mas enfim, tá, de verdade, é um livro bem interessante, tá? Não vou negar que ele não é interessante, só não gostei da escrita da autora. Se dessem esse modelo de livro pra talvez um outro escritor, ficasse um dos meus favoritos, provavelmente. Mas enfim, né? Deixem seu like, se inscrevam no canal, tá? Pra não perderem nada. Eu vou gravar ainda do Velho e o Mar, então nós teremos mais literatura norte-americana aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima.